Do canal do Livros Apócrifos. Muito prazer, meu nome é Denilson. E aí, tudo bem com vocês? Ótimo dia, né, pessoal? Mais um amanhecer. Agradecemos ao nosso Pai Yarro por mais um dia de vida. Bom, hoje nós vamos falar sobre o apócrifo, o Apocalipse de Pedro, ou Apocalipse de Keifas, né? E talvez vocês não tenham visto ainda sobre esse livro. Nós vamos trazer uma informação muito importante para todos vocês. Eu gostaria que vocês pudessem. Se você não tem essa Bíblia aqui, ó, essa é uma Bíblia apócrifa. Vocês podem baixar ela grátis, 0800. Corra, baixe ela antes que alguém tire do ar. É Bíblia apócrifa grátis em PDF. Você pode escrever no Google mesmo. Ele vai te dar um link e aí você faz um download dessa Bíblia. Olha, tem muitos livros importantes, inclusive esse livro que eu vou ler aqui agora, Apocalipse de Pedro, ou de Keifas. Pedro escreveu pouco porque Pedro não era letrado, igual o Paulo, né, que chama-se de Shaul. O verdadeiro nome dele é Shaul. E o nome de Pedro era Keifa, né? Que a Igreja Católica mudou tudo, tá, pessoal? A gente sabe, olha aqui, ó, eu sempre trago para vocês, essa é uma Bíblia escrita por um rabino messiânico, né? A Bíblia Dalit, que é a quarta letra do alfabeto hebraico. E nessa Bíblia aqui, né, e poucas Bíblias, vem falando o nome verdadeiro em hebraico do nome do nosso Salvador, aquele que morreu para nos salvar, que deu a sua vida para nos salvar no madeiro. E o nome dele foi transliterado, o nome dele foi traduzido, o nome dele é esse aqui, ó, Yahushua, tá vendo? Yahushua. O nome dele é esse, é uma Bíblia. Denilson, eu queria tanto ter uma Bíblia dessa. Gente, essa Bíblia aqui, ela desapareceu do mercado, gente, ó. Ela desapareceu do mercado, incrível. Por incrível que possa parecer, ela desapareceu do mercado. Mas no mercado negro, se eu não me engano, fala que é mercado negro, né? Tu vê como é que a discriminação é grande, né? No mercado paralelo, ela tá no valor de quase R$1.000. Aqui eu tenho as letras aqui que talvez vocês não possam ver, ó, pequenininho, tá vendo? Aqui é Yarro, e aqui em hebraico é Yahushua. Yahushua falava, gente, Yahushua, ele falava o aramaico. Aramaico e hebraico eram umas línguas próximas. Então, Yahushua falava o aramaico. E o hebraico era uma língua mais antiga do que o aramaico. O hebraico é caracteres, é desenho. Cada letra representa algo. Por isso que eles têm aí o Yud, Re, Vav, Re. Bom, hoje eu quero falar do Apocalipse de Pedro, gente. O que Pedro nos revelou para que a gente pudéssemos pegar como ensinamento hoje, para hoje, os dias de hoje? Vamos ver lá? Então aqui, ó, tem o Antigo Testamento, vamos para o Novo Testamento, não é no Novo Testamento, é no livro de Apocalipse, ó, vou colocar aqui no Apocalipse para você, ok? Vou ficar um pouquinho para o lado, tem vários Apocalipses, tá vendo aqui, ó? Tá vendo aqui do lado? Apocalipse de Baruque, lá em cima, Apocalipse de Adão, Apocalipse de Abraão, aí tem Apocalipse de Moisés, vou subir mais um pouquinho, ó. Apocalipse de Elias, Apocalipse de Paulo, onde que o evangélico vai entender que esses livros foram tirados de dentro da Bíblia, do João Ferreira de Almeida, foram tirados de dentro da Bíblia. Eu estou pegando aqui, eu tenho sem mesa, então está aqui embaixo, ó, foram tirados dessa Bíblia aqui, ó, que você tem aí. Esses livros todos foram tirados de dentro da Bíblia, através dos concílios, concílio de Nicéia, concílio de Trento, vários concílios da Igreja Católica. E aqui eu tenho o livro no físico. Esse é em PDF, que está um resumão, e esse é no físico. Nesse Apocalipse aqui, deixa eu ver se tem aqui o Apocalipse de Pedro, deixa eu ver aqui no índice. Eu não tive ainda o prazer, mas eu acredito que com certeza tem Apocalipse de Pedro aqui. Vamos ver aqui os Apocalipses, lá na parte final. Ah, tá aqui também tem. Nesse livro aqui também tem o Apocalipse de Pedro. Ó. Mas eu vou ler aí, que é mais fácil, para a gente poder acompanhar junto, tá? Então vamos lá, vamos à leitura? Apocalipse de Pedro, vamos lá. Rapidinho, esse vídeo é didático, é rápido. Vamos lá, olha aqui, ó. Apocalipse de Pedro. Vamos lá para o capítulo 10. Vamos ver o que está escrito no capítulo 10. Eu vou colocar em negrito, vou me diminuir aqui, como sempre, né? Vamos ouvir o que o Pedro... Vamos ver o que o Pedro está falando aqui? Peraí, deixa eu só dar um toque aqui na tela. Realmente não está indo, não. Só porque... Ah, tá. Aqui. Aumentamos e vamos lá para o capítulo 10. Voltou lá para cima, mas rapidinho a gente coloca no capítulo 10. Esse livro é muito bom. Pedro e o medo. Aí eu pergunto para você. Gente, Denilson, o Pedro teve medo? O Pedro teve medo, assim como Jó teve medo, assim como Elias teve medo.
assim como Abraão teve medo. O medo é uma defesa ruim do nosso corpo. O medo gera adrenalina. E a adrenalina, você sabe que faz a gente tomar decisões. Vamos lá. Uma pessoa está com muito medo, o corpo libera uma descarga de adrenalina. E é justamente essa adrenalina que não deve ser liberada sempre. E Pedro, o nome Pedro quer dizer Keifa. Keifa teve medo. Ele teve várias vezes medo, né, gente? A gente vê que ele, quando estava. Ele era o mais corajoso, né? Quando olha lê a Bíblia, se fala assim: o Pedro era o mais corajoso. Não era o mais corajoso, não era. Pedro não era o mais corajoso. A igreja católica, a igreja evangélica, falam que ele era um corajoso. Por quê? Em algumas atitudes, por exemplo, quando o Yahushua andou sobre as águas, e era de noite, era um local escuro, né? Não tinha tanta iluminação como tem agora, estava iluminado pela luz da lua, né? Pelo lunar. E Pedro estava lá no barco, e Yahushua falou: veio cair na tarde. Pedro falou: adianta. E Yahushua falou para os discípulos: se adianta lá para o outro lado do mar, que eu vou encontrar com vocês. Eu vou dar meu jeito aqui e vou encontrar com vocês. E Pedro foi, Pedro e os discípulos foram. Quando chegou uma certa hora, estava um breu danado. E eles viram um vulto vindo sobre as águas. Aí, meu irmão, eles ficaram desesperados, né? Eu acredito que já acreditavam em fantasma naquele tempo, né? Em assombrações e outras formas de vida. E aí foi quando Pedro gritou, né? Quando o Yahushua falou: não temas, Pedro gritou: quem és? Tu mesmo, mestre? Aí o Yahushua falou: sou eu que estou aqui, andando sobre as águas, sem aparecer. Ele queria chegar até o barco. Esse é o detalhe que muita gente não conta. Ele não estava querendo aparecer, ele queria chegar até o barco para ir junto com os discípulos do outro lado. Que ele deu a palavra dele, que ele encontraria com os discípulos, ele cumpre as palavras dele. Isso é mais um item que você tem que entender. Ele cumpre as palavras dele, então ele cumpriu as palavras dele. Ele foi, mas quando Pedro viu ele andando sobre as águas, Pedro gritou: és tu mesmo, mestre? Aí ele falou: sou eu. Se és tu, aí a dúvida, o medo, manda-me ter contigo. Aí ele falou: então vem, pô. Você não quer vir? Vem. Aí Pedro desceu. Nesse momento, ele foi muito corajoso. Nesse momento, o Kefa foi o homem mais corajoso do mundo. Ele começou a andar sobre as águas. Ele foi andando sobre as águas em direção do Messias e Yahushua. Só que quando chegou entre o Messias, o barco, e quem ele fez? Ele começou a olhar para baixo. E quando ele começou a olhar para baixo, meu irmão, você já atravessou, eu já fiz a travessia Salvador e Itaparica, né? Ou aqui Rio de Janeiro, Ilha de Paquetá. Cara, quando você chega no meio do canal, cara, é assustador. As águas pareciam que engoliram a gente. E eu percebo, eu imagino, se você já andou de barco, ou de ferry-boat, ou de balsa, vocês sabem o que eu estou falando. É um susto muito grande. E não tinha salva-vida naquele tempo lá, aquelas boias, né, que apoiam para as pessoas salvar. Não existia isso. Então você imagina essa série de circunstâncias com Pedro ali andando em direção ao mestre, ao nosso Messias. Mas ele foi, ele acreditou na palavra. Mas aí, quando ele desacreditou, meu irmão, aconteceu aquilo que todos vocês sabem, ele começou a afundar. E a gente sempre traduz isso aí: quando você começa só a olhar para Yahushua, você está indo bem, mas quando você começa a olhar para o lado, para as informações, você começa a afundar. Não é sobre isso que eu quero falar, não. Eu tive que complementar isso, porque isso é uma introdução. Agora, o capítulo está dizendo o seguinte: olha Pedro falando aí, ó. Mas eu disse: eu tenho medo por causa daquilo que me disseste, que somente pouco, por mais que enxerguemos, são os que escapam do desvio, enquanto são multidões os que farão desviar outras multidões de seres vivos e anularão consigo próprias. Sabe o que ele está falando aqui? Pessoas que estão no caminho de Yahushua. Pessoas que estão seguindo a Yahushua, que estão no caminho seguindo, porque Yahushua falou: eu sou o caminho. O caminho ele falou no singular, não falou no plural, não. Ele falou: eu sou o caminho. O caminho é uma estrada que leva a um lugar. Se você, por exemplo, quer ir para São Paulo, existe um caminho certo para você chegar em São Paulo. Se você, por exemplo, eu moro aqui no Rio de Janeiro, eu estou morando em São João, eu quero ir para o centro da cidade, então tem um caminho certo para chegar ao centro da cidade. Eu não sou os caminhos, eu sou o caminho, singular. Então ele disse: eu tenho medo
Então ele já expressou que ele tinha medo, Pedro, o Keifas. Eu tenho medo. Então já naquele tempo, ele sabia que muitas pessoas iam abandonar Yahushua. Eles sabiam que muitas pessoas iam largar da mão de Yahushua, que iam ser influenciadas por outras pessoas, por essa Torá, por essa ideia de religião de Yahushua. Eles sabiam que muita gente ia influenciar, e influencia, viu, pessoal? Pessoal, influencia muito, se você quer saber. Essas pessoas que têm a Torá, que seguem os preceitos religiosos, tanto do judaísmo, como do cristianismo, como do catolicismo, essas religiões afastam as pessoas de Yahushua. Com certeza, porque elas não conseguem entender a mensagem do Messias. Então são os que escapam do desvio enquanto multidões. Então por isso que Yahushua fala que muitos são chamados e poucos são escolhidos. E no momento em que pronunciarem o teu nome, serão consideradas dignas da fé. Se você que está me vendo agora, se abandonar esse nome de Jesus, abandonar Yeshua, abandonar Jeová, Yahvé, Elohim, Yud-Heh-Vav-Heh, se você abandonar o Deus Dragão, o Jeová, se você abandonar o Oxalá, se você, o Shiva, o Brahma, o Vishnu, o Thor, o Odin, os deuses nórdicos, os deuses celta, se você abandonar ele e amar o nome de Yahushua, então ele se fará presente para a sua vida. São poucos, tá, pessoal? Infelizmente, são poucos. E a palavra não é mentirosa. O próprio Yahushua falou, muitos são chamados. Você está sendo chamado a pronunciar o nome certo. Por causa desse lance de tradução, de transliteração, muitas pessoas vão ficar para o último capítulo, diante do Pai, para o julgamento, porque vai perguntar assim, por que você não ouviu aquele rapaz falando do nome de Yahushua e você não acreditou nele? Por que você não ouviu que os que creem no meu filho serão salvos? Então os que creem em Yahushua serão salvos. Ele falou, aquele que crê em mim não verá a morte. Não verá a morte, porque quando a pessoa morre sem Yahushua, ela vê a morte. Quando a pessoa morre sem Yahushua, ela vê a morte. Quando, vou falar devagarzinho para você entender. Com Jesus você vê a morte? Com Jesus você vai ver a morte. Com Yeshua você vai ver a morte? Com Yeshua você vai ver a morte. E com Yahushua você não vai ver a morte. Forte isso, né? E o Salvador respondeu, um tempo limitado lhe foi concedido, para perseverarem em seu erro, dominando os pequenos. Então, um tempo foi dado para a humanidade. É o tempo que está tendo agora, que o tempo está sendo abreviado, tá? Cumprido o tempo do Eon é o céu, nós estamos no terceiro céu, tá bom? O Eon do erro, renovar-se-á o Eon. Quem não envelhece pela inteligência imortal, eles, os pequenos, dominarão, e então os que agora dominam. Ele estipará o erro deles pelo nariz, e expoloar a vergonha de maneira que ela, a alma, se possa manifestar em plena liberdade, e assim que tenha recebido a inteligência, todos os que forem assim se tornarão imortais. Ó Pedro, a sua alma, ela pode ser imortal. Alô? Alô, meus amigos? A sua alma, ela pode ser imortal. Mas ela, para ser imortal, você tem que aceitar o nome. O único nome dado entre os homens, que é o nome de Yahushua. Espero que vocês tenham entendido essa missão do Apocalipse de Pedro, que vocês possam, hoje mesmo, pesquise quem é Yahushua, busquem a Yahushua. O tempo está terminando. O tempo é findo. Acredite, assim como Noé pregou durante muito tempo, nós estamos pregando para vocês. Pregando não, estamos levando um papo, né? Conversando, trocando uma ideia. Porque aqui nós não temos igreja, não somos religiosos, não somos crentes, não somos evangélicos, não somos católicos, não somos judeus, não somos do judaísmo, nós não temos rótulo. Nós somos as pessoas que Yahushua escolheu livres. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Você está livre da Torá, da lei da Torá, você está livre desse sistema religioso que te prende, que te aprisiona e que te desmonta.
e não fala a verdade para você. Fica te enganando. E você achando que indo para um templo você vai ser salvo. Ah, meu amigo, você está muito enganado. A salvação está dentro de você. Está aqui dentro da sua alma, do seu espírito e da sua alma. Glândula pineal e glândula timo. Eu falo muito nisso, que a Yahushua possa acordar todos vocês, tá bom? Esse é o canal DRM. Deixa o seu like, compartilhe esse vídeo em nome de Yahushua, tá? Um forte abraço para vocês. Fiquem na paz de Yahushua. Tchau, gente.